Olá, bem-vindo a mais um Choque Físico. Hoje falaremos de uma personalidade histórica que obteve uma relação mais íntima com uma maçã do que com uma pessoa. Estamos falando de Sir Isaac Newton, o pai da física moderna. Não só o pai da física moderna, mas também matemático, astrônomo, filósofo e teólogo. Nascido na Inglaterra na noite de Natal, Isaac já havia perdido o pai, quando na infância fora abandonado por sua mãe, que 8 anos mais tarde voltou com uma nova família, o que não o agradou. Newton gostava de entender como tudo funcionava, principalmente as leis da natureza. No início de sua vida adulta, Newton entrou para Trinity College, na Universidade de Cambridge, onde fora um péssimo aluno. Sem família, amigos ou amores, preferia se isolar em seus aposentos, onde realizava seus estudos autônomos. Pessoas próximas diziam que seu temperamento não era um dos mais amigáveis. Sendo considerado excêntrico, evitando o convívio social. Eu que não gostaria de dividir um quarto com ele. Sempre interessado pelo entendimento da ordem natural das coisas, seus estudos autônomos o direcionou a um conhecimento mais profundo sobre as leis que regem o universo. Passava o tempo inserido em suas pesquisas e em suas experiências, conseguindo conciliar entre a teoria e a prática. Aos seus 23 anos, enquanto trabalhava polindo vidros, Newton obteve um prisma triangular, que inicialmente serviria para observar o fenômeno das cores. Conforme descreve em sua carta ao editor de Cambridge, Newton escurece seu quarto, deixando apenas luz passar por um pequeno buraco posicionado em sua janela. Inicialmente, esperava que as cores se projetassem em um formato arredondado, porém, lhe apresentaram em uma espécie de faixa. O que conhecemos hoje como espectro. Newton acreditou estar errado, pois o resultado esperado seria matematicamente a lei de Snell. Com isso, conjecturou que o prisma refrata cores diferentes por ângulos diferentes e realizou sistematicamente diversas experiências com o fim de corroborar ou falsear tal hipótese. Em 1704, Isaac Newton escreveu a obra mais importante sobre a óptica, chamada Optics, na qual expõe suas teorias anteriores e a natureza corpuscular da luz. Pouco tempo após realizar sua publicação, Newton fora acusado de plágio e roubo de ideias por parte de Robert Hooke, também cientista influente de sua época. Depois de tal acusação e embaraçosa situação, Isaac Newton diz que não gostaria de correr o risco de passar por tamanho constrangimento novamente. Então decide se isolar e não publicar suas novas ideias. E naquele momento, se não fosse por seu amigo Edmund Halley, todo o seu trabalho e obra não veria a luz do dia. No verão de 1684, houve uma reunião entre Robert Hooke, Edmund Halley e Christopher Wren em uma discussão sobre gravitação. Halley, que mantinha uma boa amizade com Newton, visitou em agosto de 1684 e lhe apresentou um problema que eles não tinham conseguido resolver. Qual lei matemática rege o movimento dos planetas ao redor do Sol? Newton respondeu imediatamente. O movimento dos corpos ao redor do Sol obedece uma elipse pelo fato da força gravitacional se enfraquecer pelo inverso do quadrado da distância. Desconcertado, Halley perguntou como sabe, ao que Newton lhe respondeu que já havia resolvido esse problema 5 anos antes. Newton procurou o papel com a prova, mas não o encontrou, mas prometeu reconstruí-la e lhe enviá-la, e assim Halley teve que aguardar, e só recebeu a prova em novembro de 1684, sobre o título de De Motum Corporum Idirum, sobre o movimento dos corpos em órbita. Estas seriam as páginas iniciais da física moderna. Halley, maravilhado com as descobertas de Newton, tenta lhe motivar a publicar seus manuscritos, entendendo a importância de tais estudos para a ciência. Apesar de relutante, Newton decide publicar sua obra e acabou por desenvolver suas ideias de forma ampliada no livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. A gravitação universal é muito mais do que uma força relacionada ao Sol. É também um efeito dos planetas sobre o Sol e sobre todos os objetos do universo. Neste trabalho, Newton fundamenta tal conclusão com a seguinte fórmula: a força resultante é igual à constante gravitacional universal, multiplicado pela massa dos corpos que se atraem entre si e dividida pela distância ao quadrado dos dois corpos. Sempre que pensamos em Newton, logo associamos a famosa queda da maçã, uma vez que o próprio Newton contou muitas vezes de que a inspiração para formular sua teoria da gravitação foi a observação da queda de uma maçã de uma árvore. Embora alguns afirmem que a história da maçã é um mito e que ele não chegou à sua teoria da gravidade de maneira repentina. Conhecidos de Newton confirmam, de fato, um incidente, embora não a versão caricata de que a maçã bateu em sua cabeça.
Em sua obra Principia, Isaac Newton publicou suas 3 leis. As mesmas leis explicavam vários comportamentos relativos ao movimento de objetos físicos. Foi um extenso trabalho no qual Newton realizou com grande dedicação. As leis foram apresentadas da seguinte maneira. Lei 1. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Também conhecido como princípio da inércia. Lei 2. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. A variação da velocidade sofrida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças nele aplicadas. Então, quando há variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo, encontramos a aceleração desse corpo. Lei 3. A toda ação há sempre oposto uma reação igual, ou as ações mútuas de 2 corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. É também conhecida como princípio da ação e reação. As ideias em seu trabalho foram muito bem aceitas pela comunidade científica da época, mas não demorou muito para Robert Hooke se manifestar alegando que Newton havia lhe copiado na lei da gravidade. Em seu manifesto, exigiu reconhecimento e uma nota de rodapé lhe atribuindo tal descoberta. Newton não ficou nada satisfeito e afirmou que preferia atear fogo no 3º volume a descaracterizá-lo de tal maneira. As acusações de Hooke foram arquivadas pela Academia devido à falta de provas. Durante um longo período, Isaac Newton se envolveu em uma perigosa paixão pela alquimia, uma vez que a mesma era considerada proibida, imoral e herética. Destinado a desvendar os antigos segredos da prática, se aprofundou em uma longa pesquisa por textos de antigos filósofos e manuscritos confidenciais. Sabe-se que Newton dedicou a maior parte de sua vida e seus esforços nos estudos da alquimia, estudos os quais não o levaram a lugar nenhum. Newton também se aventurou nos campos da teologia, onde buscava um entendimento oculto nas obras de Deus. Dedicou incontáveis horas na busca por mensagens ocultas escondidas na Bíblia, mensagens que ele acreditava lhe informar a data do retorno do Messias bíblico e o fim dos tempos. Ao fim de sua vida, afirmou: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Newton foi respeitado como nenhum outro cientista, e sua obra marcou efetivamente uma revolução científica. O matemático italiano Giuseppe Louis Lagrange frequentemente dizia que Newton foi o maior gênio que já viveu. Complicações relacionadas ao cálculo renal o afligiu em seus últimos anos de vida. Isaac Newton faleceu na noite de 20 de março de 1727. Foi enterrado junto a outros célebres homens da Inglaterra na abadia de Westminster. Seu epitáfio foi escrito pelo poeta Alexander Pope. A natureza e suas leis estavam imersas em trevas. Deus disse, haja Newton, e tudo se iluminou. Seus estudos foram como chaves que abririam portas para diversas áreas do conhecimento. Isaac Newton acendeu a vela que nos libertou da escuridão. Luz que mais tarde iluminaria os olhos de tantos outros gênios que também mudariam de vez os rumos de nossa história. Seu legado foi de imensurável importância para o nosso entendimento das leis que regem o universo. Graças a Newton, podemos iniciar nossa viagem de autodescoberta através do cosmos. Não deixem de clicar no gostei, adicionar aos favoritos e de compartilhar com seus amigos. Siga-nos em nossas redes sociais que estarão na descrição. E se você não é inscrito, clique em inscrever-se para receber nossos novos vídeos. Eu sou a Gabi Ponce de Leon. E eu sou o Luiz Eduardo. Este foi mais um Choque Físico. Que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. E tchau!